Olá, todo mundo! Até que enfim voltamos, né, Ju? Voltamos. Pode entrar, a casa é sua. Há quanto tempo? O nosso último podcast foi? Em janeiro. Janeiro! Queria pedir desculpa a você aí que nos acompanha, mas por motivo de força maior, tô até derrubando o microfone, derrubando tudo aqui hoje, tá? Motivo de força maior, nós tivemos muitas coisas para resolver durante assim este ano. Esse início foi bem corrido e puxado, mas nós estamos aqui. Pode entrar, a casa é sua. E olha, continuaremos aí com temas bem interessantes, e o tema de hoje é santidade. Santidade, como viver uma vida, né, separada deste mundo, que eu acho que não tenho a certeza que é uma das coisas mais difíceis da humanidade hoje, você conseguir viver com Cristo. Sim. Diante de um cenário tão complicado, porque o mundo engole. A Bíblia diz, né? Eu não sei se você crê nas Sagradas Escrituras, eu estou com a minha Bíblia, mas a Bíblia diz que se no final dos tempos os dias não fossem abreviados, até os escolhidos se perderiam. E Sim. A gente viu hoje isso muito, muito latente, muito forte, pessoas que um dia foram escolhidas por Deus se perdendo. Bom, estou muito animada, muito feliz, que alegria poder estar aí na sua telinha, na sua casa, você que está assistindo aí no YouTube, no aconchego aí do seu sofá, da sua poltrona, pode entrar e vem conosco, porque hoje, ó, tá bom demais, né, Sim. Ju? Hoje o tema é muito forte, né? A Ju vai começar, ó, eu sempre começo. Para mim também é sempre um prazer estar aqui com todos vocês, e a gente convida você a prestar atenção aqui no que nós vamos falar, porque vai de encontro ao seu coração. Um detalhe, perdão, Ju, o neném tá aqui, Antonella, se você Sim. ouvir alguma coisa. Se ela se comportar, ela vai ficar Se aqui chorar, no estúdio. Tom. E se chorar, ela já vai pro banco. A gente tem um lugarzinho aí pra ela ir. Então vamos começar aí, você Vamos que lá. tá animada, esperando. Eu também tô muito animada, é um tema Sim. interessante, né, Ju? Sim. Quando nós ouvimos a palavra santidade, algumas pessoas já pensam em regras, proibições e religiosidade. Vivemos em uma geração que tem chamado o certo de errado e o errado de certo. Em meio a tantas influências, surge uma pergunta: é possível viver em santidade nos dias de hoje? Mas antes de começar, a gente quer deixar bem claro que santidade não é sinônimo de perfeição, não significa perfeição. Santidade é uma busca diária em você pertencer a Deus e estar mais próximo dele, mesmo em um mundo que tem rejeitado os seus princípios. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais a santidade de Deus me santifica. E é isso que nós vamos aprender hoje. E outra coisa, você falando em santidade, eu tô aqui pensando, o mundo tá muito na contramão de tudo da fé, né? Você vê que para você ter uma vida santa, você realmente tem que fazer um sacrifício diário. E hoje, o que te influencia a ser santo? Sim. O que te influencia a ser uma pessoa separada deste mundo? Hoje nós temos um grande problema sobre santidade. Qual? O mundo nos cercam de uma forma brutal, agressiva, porque hoje nós estamos diante de muitas telas. Telas que nos roubam bons olhos, telas que nos roubam pureza, telas que nos roubam a santidade. E o tempo. E o tempo, muito bem colocado. Então, tá muito complexo. Você que quer ter uma vida santa, você que quer viver uma vida em santidade com Cristo, você tem que entender que você tem que fazer uma escolha. Você tem que querer, você tem que falar, não, a partir de hoje eu decido, eu, Maria, João, Pedro, Fernanda, Joaquim, seja lá você quem for, homem, mulher, jovem, você precisa escolher e decidir e tomar posse dessa santidade e dizer, não, a partir de hoje, porque santidade nada mais é, como você bem colocou, não é ser perfeito, mas é ser separado deste mundo. É você andar na contramão deste mundo. É claro que não podemos... as pessoas, elas são muito... Quando elas se tornam
cristãs, tem pessoas que perdem o equilíbrio. O equilíbrio Sim. na vida é tudo, né? Então, porque ela agora é cristã, ela não pode se relacionar e ir numa festa de aniversário de uma amiga que não é da mesma igreja que ela, porque ela vai se contaminar. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós não estamos falando disso. Nós estamos querendo ensinar para você que nos assiste que santidade é escolha. Santidade é definição. Santidade é definição de fé, é definição de presente e de futuro. Porque para você ser salvo, você vai depender de estar santificado, de ter um corpo santificado. Só que as telas, a internet, os influencers, hoje eu sou a moda antiga, sabe, Ju? E eu fico assim meio, tipo, como pode? A pessoa, ela diz que ela é cristã, ela diz que ela é de Deus. Nada contra você. Nós estamos aqui, não somos donos da verdade, nada contra você que tem esse tipo de conduta, de atitude, mas a pessoa, ela fala, no domingo ela vai na igreja, ela ora, ela toma Santa Ceia, mas no sábado ela tá lá no bar, tá numa festa rave, tá no rock, ela tá na prostituição, ela tá usando drogas, ela tá mentindo, ela tá traindo, ela tá fazendo as coisas do mundo. É como aquele ditado popular, Senhor, perdoe as galinhas que eu roubei ontem, as que eu vou roubar hoje, as que eu vou roubar amanhã. Então são pessoas que não vão chegar a lugar nenhum, e a Bíblia nos ensina tanta coisa sobre santidade, né, Ju? Sim. Nos ensina tanta coisa. Se você... eu tenho o meu gabarito aqui, assim, e eu separei, não sei se vai dar tempo, né, porque o nosso tempo é curto, mas se você quiser e puder, eu sempre falo, abre aí em Filipenses, que é muito interessante, eu trouxe a minha Bíblia, e é muito legal, ó, Filipenses 3, 17, olha que interessante essa passagem bíblica. Os inimigos da cruz de Cristo, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Aqui no 20 diz assim, ó, Filipenses 3, 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Olha como que nós precisamos nos esforçarmos mais. Nós precisamos nos dedicarmos mais. Quando a gente acorda, quando a gente deita, no seu trabalho, na faculdade, na escola, com as pessoas que estão à sua volta. Você precisa entender que para você ser salvo e para você continuar salvo, não existe, tem pessoas que acreditam em predestinação, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. O maior engano do diabo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Foge até a inteligência humana, porque então a cruz foi invalidada. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, não é assim que funciona. Então, uma vez salvo, você está salvo hoje, você está santificado hoje. Amanhã, você vai precisar continuar lutando para você estar salvo e santificado. Né, Ju? Sim. E tem uma outra parte que eu gostaria muito também, tá, em Filipenses. Só você aí, ó, é o 2º capítulo, Filipenses 4, 8. Olha que interessante. O que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, para eu estar santificada, separada deste mundo, como a Ju colocou bem no início, a pessoa, como você viver uma santificação num mundo tão tenebroso, horrível, horrendo que estamos vivendo, não é porque você não vai se sentir melhor, você não vai se sentir mais importante, Sim. mais valorosa, não, é dever, é obrigação sua, é obrigação minha, é obrigação nossa, de todos nós que professamos a fé em Cristo, viver uma vida de santidade. Então, você que mentia, não minta mais. Você que roubava, não roube mais. Você que traía, não traia mais. Você que fazia coisas que você sabe que biblicamente é errado, que biblicamente entristece ao Espírito Santo, você não vai mais fazer. É claro, nós somos falhos. Às vezes nós erramos querendo acertar. Às vezes você errou, você falhou. Aí entra o Espírito Santo para falar no seu coração e você ir lá e se reconciliar e pedir perdão e falar, olha, me perdoe, né? Você se render, se humilhar, aquele dia eu me exaltei com você, aquele dia eu falhei com você, isso também faz parte da santificação do cristão. Sim. E na nossa cabeça, para a gente viver em santidade, só precisamos deixar de fazer a vontade da carne. E essa visão sobre santidade, ela parece até estar certa, mas ela está errada. Enquanto você, minha amiga que me assiste, achar que viver em santidade é só deixar de fazer certas coisas, você vai continuar caindo. Santidade não é só isso. Santidade é eu deixar de fazer aquilo que eu quero fazer para começar a fazer aquilo que Jesus quer que eu faça. Quando eu peco, sou eu fazendo. Uhum. Quando eu acerto, é Ele fazendo em mim. Uhum. É como diz aquele versículo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Uhum. Então, é eu deixar de fazer aquilo que eu faço e começar a fazer aquilo que eu ainda não faço. Porque se eu não começar a fazer o que eu não faço, eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Vocês estão conseguindo me entender? E ainda pior, né? Não é só eu deixar de alimentar a minha carne, é eu começar a alimentar o meu espírito. É eu substituir essas atitudes pelas atitudes do reino. E quais são elas, Juliette? Quais são essas atitudes do reino? A oração, o jejum, a leitura da palavra de Deus, o perdão, coração limpo, os bons olhos. Tirar a malícia, isso, né? Tirar a malícia. É uma escama diante dos nossos olhos. Exatamente. E muitas pessoas hoje vivem assim, elas têm dentro delas assim, eu vou deixar de fazer o que eu fazia e tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não, isso é apenas parte do processo. Isso é uma parte. A outra parte vem logo a seguir, é eu começar a fazer aquilo que eu ainda não fiz na minha jornada com Deus. É eu começar essa busca diária pela comunhão com Deus dia após dia. E eu preciso ter isso dentro de mim. É eu deixar de fazer o que a minha velha natureza gosta e começar a fazer o que a outra natureza gosta, a natureza divina. É eu buscar aquilo que vai preencher realmente a minha vida espiritual. Não é, Fê? Sim, e assim, a palavra de Deus é um manual. Sim. Se ela não está fazendo efeito na minha vida, é porque eu não estou operando ela da forma que eu deveria. É como uma máquina, é como esse estúdio. Para ele funcionar, para tudo sair de forma perfeita, nós estamos dentro de um estúdio. Nós temos aqui iluminação, nós temos uma acústica, nós temos um operador ali. Tudo tem que caminhar com muita fluidez para ter um bom resultado final. Sim. Então, quando a gente acaba aqui o podcast, a gente quer ver o resultado final. Exatamente. A palavra de Deus é uma bússola, um manual poderoso.
que talvez você não faz ideia. Você acha que a mudança da sua vida é você mudar de país, de estado, de amizades. Você tem um manual violento. O melhor do mundo. E às vezes você lê, você vê, poxa, Daniel na cova dos leões, olha o que aconteceu com ele. Ele foi livre. Sadraque, Mesaque, Abednego foram livres. Você vê, nossa, Lázaro ressuscitou, ele já cheirava mal. Quantas coisas que a Bíblia relata de pessoas que apalparam as promessas, mas elas eram pessoas, Ju, que elas viviam a fé e viviam desta palavra. Sim. Elas praticavam esta palavra. Então, se eu viver esta palavra e eu praticar, a Jo acabou de colocar, né? E a gente exercer o perdão, a gente orar, a gente ler, a gente absorver, quer dizer, esse modo operante, se você fizer de maneira correta. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você fizer de maneira correta, isso aqui vai deixar de ser um papel, vai deixar de ser um livro físico e vai se tornar algo palpável em sua vida. Deus, Ele não nos dá tudo de mão beijada. Não você que tem filhos, você não dá tudo que o seu filho quer na hora que ele quer. É um processo. Você é uma nutricionista, você é uma advogada, você é uma executiva, uma secretária bem-sucedida, eu não sei que área você trabalha, o que você faz, você tem sua empresa, mas acredito eu que para você estar onde você está e para chegar aonde você chegou, humanamente falando e fisicamente falando, você teve que fazer por onde chegar. Você teve que se esforçar, se qualificar para chegar a este lugar. E com a fé não é diferente. Nós temos que nos qualificar em oração, em jejum, em andar a segunda milha, em dar a outra face. É como eu coloquei semana passada, sair deste mundo virtual que nos engole vivos. Telas, internet, influencers que você segue que não te agregam em nada. Eu sigo digitalmente pessoas que não têm a fé que eu tenho, que não têm o mesmo objetivo que eu, que não vamos ser hipócritas, mas aquilo não faz parte da minha vida. As pessoas elas estão se perdendo e a santidade, Ju, sim, está ficando algo cada vez mais escasso e parece que quem luta para ser santo, separado deste mundo, é cafona, é tolo. Sim. Você, na igreja que você congrega, se você lava o banheiro da sua igreja, parece que você é um bobo. Se você cata um papel, se você passa um pano, parece que você é uma pessoa tola. Os valores estão invertidos e não é possível. Eu não me recordo agora, né, gente? Tô beirando. Quarta-feira eu vou fazer 47 anos, gente. Eu já tô quase nos 50, a memória às vezes falha. Então tem coisas que eu não me lembro onde exatamente está, mas tem um texto sagrado tão maravilhoso, se puder pôr no rodapé aí do vídeo. Será que você vai ser tão tolo? Isso está na sua Bíblia. Que tendes começado no espírito, terminarás na carne? Será que a gente vai ser tão vacilão, tão tolo de um dia ter começado bem na fé, com aquela qualidade de fé, com aqueles olhos bons, e deixar o tempo nos roubar? Eu sei que você passou por lutas, eu sei que você foi decepcionado às vezes por algum líder religioso, eu sei que às vezes você chorou lágrimas de sangue, você passou aperto, eu também. Mas não é porque um dia nós fomos decepcionados, não é porque um dia nós fomos incompreendidos, que nós vamos deixar aquilo que Deus, que Jesus nas Sagradas Escrituras, né,
disse, se for para a gente imitar, vamos imitar a Cristo. Sim. Vamos imitar a Ele, que levava as boas novas todos os dias, inclusive aos sábados. Exatamente. E outra coisa, se nessa sua busca em viver em santidade, você somente deixar de pecar, deixar o pecado de lado, mas você não buscar fortalecer o seu espírito, já é uma busca fracassada. Não é só deixar de fazer o que é errado, é buscar fazer o certo. A gente sabe, e você que é conhecedor da palavra de Deus, você que está começando a sua caminhada na fé, Jesus orou. Se Jesus, que é o Senhor, sentiu necessidade de orar, por que nós não vamos orar? Vamos nos sentir superpoderosos. Ah, eu não preciso. Ou falar com Deus num modo muito imperativo, como se a gente fosse dono de algo, ou como se a gente fosse merecedor de alguma coisa, quando na verdade nós não merecemos nada. Jesus jejuou 40 dias. E muitas pessoas hoje acham que não é necessário jejuar. Jesus era conhecedor da palavra. E nós precisamos ter esse conhecimento. A própria Bíblia fala, né? O meu povo sofre por não me conhecer. Então nós precisamos saber quem é o nosso Deus e o que Ele requer de nós. E santidade nada mais é do que isso. É eu deixar o meu velho eu para trás e buscar aquilo que vem de Deus para mim. Como é que eu posso fazer para que a minha caminhada com Deus seja bem-sucedida? Ah, eu preciso imitar o Senhor Jesus. E assim, a gente vê hoje, por exemplo, nós temos um trabalho no YouTube, Sim. né? Às vezes muitas pessoas participam conosco, às vezes ela está em outro estado, às vezes ela está em outro país, por exemplo. Tem pessoas que assistem às reuniões conosco, nós temos o Nuno, da Inglaterra. Nós temos pessoas do Japão que nos acompanham, de Portugal, de Orlando, de Miami. E nós temos pessoas que têm acesso, através dos cultos online, de vários países, Argentina. Mas o culto, seja ele online ou presencial, temos pessoas que congregam conosco presencialmente. Aquele momento ali é muito pouco. Aquilo ali é muito pouquinho para o que você tem ali durante toda a semana. O culto tem que continuar, a santificação, a santidade, ela tem que continuar quando você sai da igreja, quando você desliga o YouTube. Essa santificação, ela tem que continuar na sua vida 24 horas por dia. Essa oração, ela precisa fazer parte do teu DNA, do teu sangue, da tua mente, do seu cotidiano, né, Ju? A gente sempre... o diabo, vosso adversário, eles nos rodeiam como um leão querendo nos Sim. devorar. Então, nós não podemos nos dar o luxo de achar que nós não precisamos mais orar. Ah, porque eu tenho 30 anos de convertida. Ah, gente, se você tem 30 anos de convertida, assim como eu e a Ju, que tem 20 e poucos anos de convertida, talvez você tenha 40 anos. Eu quero te avisar, eu quero te dar uma triste notícia. Passou. Esses 30 anos que eu consegui me manter na fé estão lá atrás. E eu preciso continuar lutando pelos anos que me vêm pela frente. Exatamente. Eu não posso ficar me envaidecendo e falar assim, eu tenho 30 anos com Jesus, é muito bom, poxa, eu fico feliz, passaram-se 30 anos e eu consegui. É bom, você ganha experiência, você amadurece, você aprende, você vê muita coisa também, Sim. Você aprende o que fazer, o que não fazer. É incrível, é bom. Mas olha, ele serve de experiência, de aprendizado, de galardão, né? Um dia nós podemos falar sobre um pouco do galardão, que é um prêmio que nós teremos lá em cima
para isso, mas não para envaidecer e para achar que estamos cobertos, que estamos protegidos. Então, a oração, o jejum, a leitura, a prática do cristianismo genuíno, ela tem que ser diária, constante. Exatamente. E eu costumo sempre falar isso nas reuniões do Juventude. Um cristão, ele não sobrevive sem propósito. Às vezes a gente acha, e eu vejo isso nos dias atuais mesmo, nos dias de hoje, no cotidiano, que as pessoas elas têm a se garantir muito. Pelos anos que têm, pelo conhecimento que têm. Mas não é só começar. Não é o eu começar. É o terminar. Por isso que a Bíblia fala muito ao vencedor. Por que ao vencedor? É aquele que continua firme até o fim. O vencedor é aquele que ele começou vencendo e ele terminou vencendo. Não é, eu comecei minha caminhada com Deus bem, mas no longo do caminho eu parei. Não, isso aí não nos leva a lugar nenhum. O vencedor é aquele que começa bem e aquele que termina bem. Então, a nossa vida com Deus, ela precisa começar num ritmo e terminar no mesmo ritmo. Eu comecei na fé ali nos meus propósitos, nas orações da madrugada, mas eu preciso continuar nesse mesmo ritmo espiritual. E outra coisa, a santidade não é a perda de liberdade. Muita gente acha assim, isso é papo de crente, né? Isso é mais para esse povo que se chama de irmão. Nada disso, gente, isso não é papo de crente, não. É um papo para todos nós que decidimos seguir a Cristo. A santidade, ela não é a perda de liberdade. Escute o que eu estou te falando. É a liberdade de viver exatamente como Deus nos criou para viver. E isso não é ruim, não é um peso, não é algo chato, não. A gente consegue viver nossa vida bem tranquila, feliz, alegre, servindo a Cristo, que a vida com Jesus é doce. A gente consegue viver uma vida maravilhosa, mas vivendo em santidade com Cristo. Isso, e você me falou algo que me fez pensar sobre uma coisa, e eu queria muito falar com você, que está nos assistindo. Às vezes você conhece alguém que um dia foi referência para você de santidade, foi exemplo para você de homem de Deus, de mulher de Deus, que você admirava, que você imitava, que você, né, colocava um tapete vermelho. E aquela pessoa um dia falhou. Aquela pessoa um dia naufragou na fé. Ela caiu, ela errou. E talvez aquele erro daquela pessoa, quando você soube, quando você deu por conta, aquele erro daquela pessoa que você conhece tirou sua santidade. Você olhou e falou, o fulano fez isso, então para mim ninguém mais presta. O João, a Maria, o Joaquim, a Francisco, o Severino falhou, então aí você pega todo mundo e coloca num saco, como se ninguém mais fosse separado. Exatamente. E isso é pecado. Então, se um dia eu conheço, você também conhece, eu acredito que você que me assiste também conhece. Se você conhece alguém que um dia começou bem e no meio do caminho falhou, errou, o que nós podemos fazer é orar para que aquela pessoa se levante, se erga, que ela reconstrua a santidade que foi perdida ao longo do caminho. Você não pode ficar olhando para o erro da pessoa, porque assim, desculpa a sinceridade, mas é tolice sua. Se eu ficar olhando para o erro de alguém que um dia serviu de exemplo de santidade para mim, eu vou deixar de ser uma pessoa separada deste mundo por causa de outra pessoa. Então, a gente vê que as pessoas, elas não têm uma maturidade de fé. Isso, pessoas que estão décadas dentro da igreja. Porque o líder caiu. O líder caiu, não foi tu que caiu, criatura. Foi fulano que caiu, não foi tu. Então, o que nós podemos fazer, ao invés de ficar no grupo de WhatsApp fazendo fofoca sobre aquela pessoa que caiu, você viu o que o fulano fez? O que nós podemos fazer é orar por aquela pessoa
e cuidar da nossa própria vida, Sim. da nossa própria santificação. E orar para que aquela pessoa, para que aquele colega, que aquela pessoa, aquele amigo se levante. Que a misericórdia de Cristo chegue até ele, que ele se arrependa, e que ele reconstrua uma nova história e um novo caminho. Sim. Porque, Ju, tem pessoas que perdem a santidade, elas estavam indo bem, mas elas passam a olhar aonde não é para olhar. Elas passam a ter uma vitrine que o diabo, o mal, coloca ali para elas, que não era para ela estar olhando. É como se a gente estivesse num shopping de luxo e você vai lá olhar uma vitrine de uma joalheria que não, aquele momento não é para você. Aquilo não é para você. Sim. Ali. Você olha e fala, meu Deus, quanto que vale um anel? Ah, não, isso não é para mim. Então tem coisas que não é para você. O Satanás cria uma vitrine para você com pessoas que um dia naufragaram na fé e você não consegue sair daquela vitrine, você fica vidrado, olhando para o que fizeram, você esquece de viver a sua vida, a sua santidade, e posso dizer, você não chega a lugar algum. Então nós estamos fazendo esse podcast para pessoas, para homens e mulheres que querem progredir, que Sim. querem avançar. Você quer chegar a algum lugar. Eu quero chegar a algum lugar. Tanto nessa vida terrena quanto no porvir. Com certeza. Mas a santidade, ela precisa estar... nós precisamos olhar os sinais e ver tudo aquilo que está roubando essa santidade. Até nisso você tem que tomar cuidado. E a pessoa que um dia era referência de santificação para você e te decepcionou, ore por ela, vira a página, sai dessa vitrine e olha, vai para outra que Deus preparou para você. E outra coisa, não olhe isso como uma dificuldade. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você tem prazer em fazer aquilo que o agrada. E isso é naturalmente. Quanto mais você está perto de Deus, mais você quer agradar Ele. Não tem aquela sua amiga, aquele seu amigo, ou seu pai, a sua mãe, seu marido, que você às vezes tem prazer, você quer fazer uma comidinha boa para agradar Ele, você quer deixar a casa arrumadinha, você quer fazer alguma coisa, dar um presente para aquela sua amiga, porque você sabe de algo que ela gosta. A mesma coisa é o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente está muito próximo de Deus, a gente consegue saber aquilo que Deus quer, aquilo que Deus requer de nós. Ah, Deus quer que eu me lance mais na palavra dele. Deus quer que eu tenha os meus momentos íntimos com ele. Deus quer que eu ore mais. Deus quer que eu faça um propósito ali para me estar mais próximo com ele, para que a nossa intimidade esteja mais restrita ali, nós dois, mais juntinhos. Então você começa a fazer aquilo com amor. E santidade não quer dizer que você vai ser melhor do que as outras pessoas. Ah, agora então eu vou me sentir melhor do que os outros, melhor do que aquelas pessoas que estão lá fora. Nada disso. E outra coisa, a gente tem que parar com esse achismo de achar assim, ah, então eu não posso mais ir para um aniversário, como a senhora bem colocou, para um casamento, eu não posso mais conversar com fulano, com ciclano, porque eles não têm a mesma fé que eu. Isso é erradíssimo, gente. É até um mau testemunho, Exatamente. Né? Tem uma passagem que eu amo, e eu sempre falo isso nas pregações que eu faço. A Bíblia diz assim, que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, quando as pessoas olharem para nós, eles têm que ver algo de bom em nós. E a única coisa que há de bom em nós é Cristo. É verdade. É a única coisa. Porque tudo é como a gente fala, né? Tudo que você vê de bom em mim é Cristo. Tudo que você vê de mal em mim sou eu mesma. Então, a única coisa que tem de bom em nós é Cristo. Então, essa luz que há em você, minha amiga, meu amigo, as outras pessoas têm que ver essa luz em você. E quando as pessoas que ainda não conhecem a Cristo vê essa luz em você, elas vão querer servir o mesmo Deus que você.
Mas se você se iguala, se as suas atitudes são as mesmas daquelas que ainda não conhecem a Cristo, qual a diferença que há em você? Então essa boa luz, ela tem que ir adiante, para que as pessoas possam querer apalpar esse Deus, conhecer, ter uma experiência com Deus. E é tão maravilhoso servir a maravilhoso. Deus, né? Nossa maior e melhor escolha. Se um dia você conhecê-lo, você vai entender. Eu gostaria muito, agora, neste momento, de fazer uma oração. Fazer uma oração por você que talvez está aí do outro lado, se condenando, se culpando, achando que para você não tem mais jeito, que para você, você não vai conseguir, talvez o mal trabalha latente na sua mente, dizendo que você nasceu para sofrer, que você é mais um, que você não vai conseguir ser de Deus. E são muitas vozes, talvez, que você tem ouvido. E eu queria muito, de todo o meu coração, nós estamos aqui de todo o nosso coração, e eu queria que você pudesse participar dessa oração e que o Senhor Jesus chegue até você, chegue até o seu lar, onde você estiver, no ônibus, com fone de ouvido, não importa. Eu queria que você abrisse o seu coração para que o Senhor Jesus possa entrar e fazer tudo novo. Amém. A Jo sempre diz, né? E a vida com Jesus é doce, e é mesmo diante das lutas, diante de desafios. Que não são poucas, né? Que não são poucas, né? Às vezes as pessoas nos olham e acham que a gente não tem problema. Que a gente não tem problema. Se você soubesse. Duas madame, você não sabe um terço Sim. do que vivemos. E vivemos por fé. Então, se o gigante levanta, ele tem que cair. Se a parede levanta, meu amigo e minha amiga, eu tenho que derrubar, eu vou lá e derrubo. E Cristo nos dá essa força. Ele nos dá essa coragem, essa audácia. Você passa a ser imitador de Cristo, você passa a ter a força dele, a coragem dele, a ousadia dele, para derrubar qualquer muralha. Então, por isso que nós batemos tanto nessa tecla. Não deixe de congregar, não deixe de buscar, porque você vai ser um ser humano muito diferente, e aonde você for, você vai brilhar. Se essa sala tivesse toda escura e nós colocássemos uma lâmpada ali onde eu estou vendo o operador, debaixo da mesa, ela ia ser iluminada, porque não tem como apagar. Exatamente. A luz. Não a luz como. de Cristo. Ela brilha e todos os dias. Não é como um interruptor, uma tomadinha que você vai lá e clica e apaga, não. Ela está sempre brilhando. É um fogo que arde dentro de nós. E as trevas, elas têm por obrigação se dissipar. Então, vamos participar dessa oração? Feche seus olhos. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Jesus. Eu não sei quem me ouve, eu não sei aonde essa oração está chegando neste momento. Mas eu sei que ela está chegando em lugares, meu Pai, onde tem pessoas desesperadas, onde tem pessoas aflitas, onde tem pessoas se sentindo nada. Talvez você que me ouve agora, meu amigo e minha amiga, se sinta um ser desprezível, se sinta um ser, talvez o mal colocou na sua mente que não tem mais jeito, porque você caiu, porque você falhou, porque um dia você foi um escândalo. Eu queria dizer para você, meu amigo e minha amiga, que existe um Deus, que existe um céu acima da sua cabeça, e um Deus tão grande, que Ele te perdoa, que Ele te lava, que Ele te dá uma oportunidade de fazer uma nova história, que Ele te dá a oportunidade do capítulo ruim deste livro da sua vida, lá na frente ser uma história tão linda. Ele te dá a oportunidade agora, nesta oração. Você que me ouve, entenda, Ele te dá a oportunidade neste momento de fazer parte da sua vida, de entrar no seu coração e tirar tudo aquilo que não pertence a Ele.
Neste momento, Ele te liberta. Neste momento, você que crê, Ele te liberta de todas as mazelas, de toda a praga rogada. Ele te liberta de tudo aquilo que te faz sofrer. Você que quer, você que deseja, você que almeja ter Jesus no teu coração, Ele entra neste momento, meu amigo, minha amiga. Ele entra dentro de você e Ele tira com a mão toda a dor. Ele enxuga dos seus olhos toda a lágrima. E Ele coloca no seu coração a paz que você tanto necessita. Ele coloca no seu coração a paz que você tanto busca. E olha, você que recebe e participa dessa oração, a partir de hoje, você vai fazer um voto com Jesus de andar em santidade, de andar em novidade de vida. E eu determino, e nós ligamos a tua vitória, nós ligamos e profetizamos na tua vida, na tua casa, na tua família, portas abertas. Eu determino que essa situação venha mudar. Eu determino que você se erga, que você se levante e que você tome posse de uma vida nova que Jesus tem para você. E que você seja abençoado, que você seja abençoada em nome de Jesus. Amém? Amém. Que você tome posse e que as bênçãos do Senhor Jesus cheguem até você. Você que precisava de força para se santificar, receba aí na sua casa. Receba onde você estiver. E que você consiga, né, Ju, que essa pessoa que nos ouve consiga absorver isso que foi passado e que você consiga ter uma vida separada deste mundo, uma vida leve, uma vida feliz, uma vida com Jesus que, olha, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Não tem segurança maior do que você estar com Cristo, do que você estar com a tua vida no altar de Deus. É isso aí. Sabe aquela paz que você tanto procura? Sabe aquela alegria que você tanto quer? Não aquela alegria quando você está ali com os amigos, mas quando você chega em casa, que você vai deitar a cabeça no travesseiro e vem aquela tristeza. Sabe aquela alegria verdadeira que você quer? Tudo isso está em Jesus. Se você decidir hoje entregar a sua vida a Cristo, fazer dele o seu Senhor e Salvador, essa paz e essa alegria vai estar aí dentro de você. E pra você sempre. e você vai vencer tudo. Até as montanhas gigantes. O mar vai se abrir, a rocha vai abrir, tudo, paredes cairão e você vai vencer tudo em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Bom, nós vamos terminando por aqui mais este podcast maravilhoso. Eu espero que você fique bem, fique na fé e até o próximo. Tchau. Tchau. Fiquem Deus abençoe. bem.